Bem-vindo a todos, boa tarde. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Então, o primeiro agradecimento que eu faço é ao antigo Deus Sol, a Hélio, do qual eu herdei o nome. Era o antigo Deus solar, e que depois, já na terceira geração divina, quando nascer Apolo, filho de Zeus e de Leto, nós teremos Apolo identificado com o Sol, né? Então, ele será a figura solar, como normalmente a gente conhece, né? Apolo como Deus Sol. Então, eu gostaria de fazer uma homenagem, render uma homenagem a Deus Hélio, a Deus Apolo, às musas, que eu espero que me inspirem, as 9 musas, aquelas que inspiram Apolo, que estejam aqui conosco, que nos deixem inspirados para esse momento, né? Essa palestra, na verdade, faz parte de um curso que eu estou dando, um curso de mitologia na arte, e então eu também gostaria de agradecer aos alunos desse curso por nos receberem, né? Aos meus convidados aqui nesse curso que já está acontecendo há alguns meses. Portanto, esses são os primeiros agradecimentos. Como vocês sabem, essa palestra comemora um ano do nosso curso online, né, que começou desde a pandemia. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já estou aí na praça há uns 30 anos, né, dando aulas de História da Arte, e com a pandemia isso se tornou aulas online no Zoom, né, o que salvou a todos no planeta. Então, aqueles novos que não me conhecem, sejam bem-vindos, né? E a proposta, então, dessa palestra é que a gente celebre juntos um ano desse curso online. Então, eu também gostaria de fazer um agradecimento à minha secretária querida, que é a Carmen Campos, que atende a todos os meus alunos com muita gentileza. E eu tenho uma equipe, né, que é o Nando, o Lisboa, junto com as Rose, que moram lá no Porto e que fazem assessoria para o nosso trabalho. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, nada se faz sozinho. Nem Apolo, que é um deus solar, é único, né? Ele precisa dos outros, né, para brilhar. Então, eu gostaria de fazer esses agradecimentos em primeiro lugar. Portanto, minha gente, sejam muito bem-vindos, né, a essa aula. Quando eu escolhi falar de Apolo, deus das artes, conforme eu disse, é um curso que fala dos deuses, né? E justamente calharia agora, nesse momento, de que Apolo fosse o tema. E eu disse, quem sabe então abrir para que as outras pessoas também possam ouvir, já que não falamos apenas de um deus solar, nós falamos o deus protetor dos artistas, padroeiro de todos eles, o deus da cura. Tem coisa melhor do que a gente homenagear ao deus mitológico da cura, né? Apolo é o pai de Asclépio, o deus da medicina, Esculápio romano, né? Nós teremos nomes normalmente na dualidade. Apolo não, Apolo é sempre chamado de Apolo. E então eu acho que é muito bem-vindo, já que estamos no momento melhor da nossa pandemia, né, buscando uma cura. Nada melhor do que a gente fale aqui também de um Deus relacionado à saúde, né? Então, ali nós temos algumas questões. Uma observação: eu sou um professor de História da Arte, eu sou um artista visual, eu sou um professor de História da Arte, eu não sou um mitólogo. Então, assim, eu peço licença aos meus colegas da área de letras, de filosofia, aos mitólogos. Se eu vou dizer alguma besteira, eu espero que não, espero que Mnemosine, a mãe das musas, a deusa da memória, me ajude, que eu não faça nenhuma confusão, né? Que eu tenha convidado para a palestra a deusa Ares, a deusa da discórdia, aquela que não foi convidada para o casamento da mãe de Aquiles, porque exatamente por isso ela dá de presente ao Olimpo o pomo da discórdia. Eu espero que Ares esteja muito bem convidada entre nós, para que nós estejamos bem unidos, né? Bom, então, posto isso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar
trazer um pouco daquilo que conheço sobre a mitologia, sobre o que é falado do deus solar, do deus Apolo, junto com as artes, através das artes, né? Através principalmente da pintura, da escultura. Isso foi uma tradição que vem desde a antiguidade, né? Quando a gente fala de mitos greco-romanos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: porque, em grande parte, a história grega vai exaltar a terceira geração divina, né? Na verdade, nós temos três gerações. E Zeus faz parte da terceira geração divina. Ele é o pai de Apolo. E esses deuses do Monte Olimpo normalmente são muito celebrados. São eles, por exemplo, aqueles que vão inspirar a Ilíada de Homero, né? A Ilíada de Homero, ou seja, ela é a base da literatura grega, é a base da história dos gregos. E a Ilíada, na verdade, ela conta assim o finalzinho da Guerra de Troia. Eles estão chegando lá, né, os aqueus, os gregos, chegam em Troia, né, para resgatar Helena, que foi raptada por Paris. E então a Ilíada vai falar só disso. Na Ilíada não tem nem o cavalo de Troia, a ideia de Ulisses, nem isso terá. Né? Isso é dito em literatura posterior à Ilíada, porque nós teremos uma literatura que se perdeu no tempo, mas que vai falar dessa guerra posteriormente e que ainda vai influenciar uma série de artistas que vão falar disso, que vão falar daqueles mitos. Né? Lembre-se que essa mitologia grega vai ser tomada pelos romanos, que muitas vezes vão substituir o nome desses deuses. Né? Lembre-se que ainda Homero vai escrever a Odisseia, vai falar de Odisseu, que nós conhecemos como Ulisses. Então, nós veremos esses deuses ainda presentes por ali. E muitas vezes a pintura, a escultura cuidou disso. Né? Tentou mostrar a figura desses deuses, as suas aventuras, suas desventuras. E uma coisa muito importante da gente dizer é que por que aqueles deuses estão ali? Para contar nós mesmos. Né? Hoje a gente vai falar rapidamente, bem rapidamente, sobre as máximas délficas, porque nós vamos falar de Delfos. Né? Então, é dito que na Grécia Antiga existiam 7 sábios e que eles teriam deixado 147 máximas. Né? São frases que depois vocês vão buscar isso com calma. Eu aconselho a vocês a buscar no YouTube uma professora maravilhosa chamada Maria Helena Galvão, da Nova Acrópole, quando ela vai falar sobre isso, né? Sobre as máximas délficas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, ali está Tales de Mileto. E Tales de Mileto vai dizer: conhece-te a ti mesmo. Esse é o grande lema do oráculo de Delfos. Né? Veja que são frases tão simples, mas que se a gente tivesse um entendimento maior, se o planeta tivesse um entendimento maior dessas máximas délficas que ficavam escritas em pedra no oráculo de Delfos, quem sabe se o planeta seria melhor. Quem sabe se a humanidade se entenderia melhor. Né? Então, eu gostaria também de iniciar a nossa palestra nesse sentido, para dizer que aqueles deuses gregos estavam ali para mostrar a nós mesmos. Nós amamos, mas também odiamos. Nós damos a vida, mas também tiramos a vida. Né? Nós somos humanos. Então, dentro das questões que abrangem o ser humano, os mitos gregos vão falar disso. Não de um Deus unilateral, né, de um Deus amplo. É assim que eles são, para contar a nossa história, para que nós possamos andar num caminho de uma boa medida, daquilo que os gregos chamavam de metron, na medida de todas as cores, de todas as coisas, para que nós não caiamos na demesure, para que a gente não atravesse o chamado metron, né, e não entre, por exemplo, na seara do outro, porque esse aqui é o meu espaço, é aqui que eu devo viver.
E é aqui que eu devo viver o melhor possível. Os deuses gregos estão ali para fazer isso, para contar essa história, né? E eu falava lá de Homero, porque na Ilíada, o que acontece? Há uma briga entre deuses, né? Cada um está de um lado, por causa do pomo da discórdia. Eu não vou entrar por aí, porque a aula não é para falar disso, né? Isso a gente até fala em outro momento. Mas sabemos que, por exemplo, Afrodite, a deusa da beleza, está junto com Apolo, do lado dos troianos. Nós sabemos que Atena, a deusa da sabedoria, a Minerva dos romanos, está junto com os aqueus, está do outro lado, está apoiando Aquiles. Né? Então, nós temos aquela desavença ali desde o início. Né? Então, Apolo é muito importante nesse momento, porque é ele, por exemplo, que vai aconselhar Paris e tudo mais, é ele que está ali ao lado daqueles troianos. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber é isso, que quando a gente estuda a mitologia grega, em primeiro lugar, existem várias versões sobre o mesmo mito. Né? Porque aí, por exemplo, falamos um pouco de Homero, vamos falar de Hesíodo, da teogonia de Hesíodo, importantíssimo para que a gente possa entender essas gerações divinas. Né? Se você pegar depois para os romanos, né, se você pegar Ovídio na Metamorfoses de Ovídio, essa história é contada, mas é contada por aquela leitura. Os artistas que seguiram o período posterior a Cristo, até nossos dias, né, artistas, por exemplo, do Renascimento, do Barroco, no século XIX, onde essas teorias eram comuns, né? Isso eu estou falando desde um Botticelli, a um Michelangelo, a um Delacroix do século XIX, que vão usar esses mitos, que vão falar desses mitos, e que muitas vezes se apoiavam mais nas teorias de Ovídio, em Metamorfoses, né? Porque vai falar sobre a tradução disso naquele momento romano. Né? Mas, enfim, isto aqui não é uma aula de literatura, eu não sou um professor dessa seara, eu não vou botar minha mão numa cumbuca que não é a minha, né? Nesse vespeiro, eu então vou me ater às artes para que a gente possa falar desse Deus que é tido como Deus das artes. Né? Apolo é o juiz, Apolo é o correto, Apolo é a antítese do seu irmão Dioniso. Mais adiante nós veremos Nietzsche fazer uma definição do apolíneo e do dionisíaco. Né? Enquanto Apolo é o bonitinho, é o direitinho, é o correto, é o músico, né? É o belo, Dioniso é o bêbado, o coxo, o estranho, o deus do teatro, o deus do vinho. É interessante porque nós temos um pouco de tudo isso na gente. Né? Uns mais apolíneos, outros mais dionisíacos, como é meu caso. Então, eu costumo dizer que quando eu falo de Apolo, eu tenho que ter muito cuidado, primeiro porque eu tenho que reverenciar o Deus das artes, eu tenho que reverenciar o Deus Sol, aquele que tomou o lugar de Hélio, do qual eu tenho o nome, né? Mas sou um ser absolutamente dionisíaco, para quem me conhece, venho do teatro e tudo mais. Um não vive sem o outro. Por exemplo, no oráculo de Delfos, onde Apolo preside, ele está lá por 9 meses. Nos outros 3 meses, quem está é Dioniso. Ele nasce na ilha de Delos, junto com sua irmã Ártemis. Mas ali nós teremos também o culto de Dioniso, do deus do teatro, do deus do vinho, o deus da Demézir. Né? Então é muito interessante porque é um complemento de coisas. A água da Castalha, a gente vai falar sobre isso, a água da Castalha que purifica os consulentes de Apolo também serão aqueles que verão no período de Dioniso. É muito interessante a gente poder pensar nisso. Né? Bom, eu vou agora entrar nas nossas imagens, porque acho que isso vai levar um pouco mais da ideia completa de tudo que quero trazer. Eu peço a vocês, por favor, que deixem os microfones desligados. Caso queiram fazer algumas perguntas, vocês colocam lá no bate-papo, que vai ter uma hora de eu responder as perguntas de vocês.
mas fiquem atentos para deixar o microfone desligado para não interferir no som, tá bom? Eu vou então agora compartilhar a nossa tela. Então está aqui, vou compartilhar. Eu gostaria que, por exemplo, meu amigo Nando, que estou vendo ali, que ele me fizesse um sinal para me dizer se a nossa tela está compartilhada, se está passando. Tá, né? Está tudo ok. Vocês viram que, não por acaso, na hora que eu abri essa aula, eu deixei tocando um Mozart para vocês, né? É um concerto em Dó maior para flauta e harpa. Apolo é o deus da lira. Né? Então, dizem, na verdade, que seu irmão Hermes, ou Mercúrio, é o que cria, com uma casca de tartaruga, a primeira lira e que dá de presente para Apolo. Mas isso também é um outro assunto que a gente fala em outro momento. Né? O fato é que eu pensei, eu gostaria de abrir com música, porque ele é o deus da música. E o que podemos colocar? Nada melhor do que colocar Mozart, né? Eu acho que é bem especial, num concerto tão lindo de harpa e flauta. Foi o que vocês ouviram enquanto esperaram a minha chegada. Bom, também escolhi uma pintura do século XVIII, de Nicolas Guy Brenet. Ele é um artista com influência rococó na França. Uma pintura simples, mostra o deus das artes, o deus da música, acompanhado de alguns heróis. Herotes é o nome que nós damos a esses pequenos eros. Né? Brincam em torno dele. Apolo pega a sua coroa de louros, porque nós vamos falar sobre isso. O simbolismo dessa coroa, aquela com a qual nós laureamos as pessoas, com a coroa de louros, ligado a Dáfne. Um dos amores de Apolo. Antes de mais nada, é preciso dizer que Apolo é o deus da beleza, mas, portanto, desejado, né, pelas moças, pelas ninfas e tudo mais, e que se dava tão mal no amor. Nunca se dá bem no amor. O amor, aliás, é uma coisa muito interessante. Isso acontece com os belos, às vezes, né? Perdido em sua beleza, eles acabam tendo problemas com o amor, exatamente porque é muito desejado ou que, às vezes, aquela pessoa não acha que alguém está à sua altura de chegar até a sua beleza. Isso fala Deus Apolo também. Né? E uma das suas relações é com Dáfne. E Dáfne, em grego, quer dizer louro, e a gente vai ver isso, a relação dele com o loureiro, né? Por conta disso, a coroa de louros que ali vemos. Muito bem. Então, vamos continuar. Como é que nasce Apolo? Apolo é irmão gêmeo. Né? Junto com ele vai nascer a Ártemis, a deusa caçadora, a Diana dos romanos. A mãe deles é Leto, chamada pelos romanos de Latona. Ela é filha do titã Ceus e da titânida Febe. Assim nasceu Leto. Leto, ela tem uma relação com o dia, mas principalmente com a noite. Hesíodo, por exemplo, na sua Teogonia, ele vai dizer: Febe entrou no leito amoroso de Ceus, fecundou a Deus o Deus com amor, nasceu Leto, de negro véu. Assim vai dizer Hesíodo. Né? Então há uma relação dela com a noite. A filha dela, Ártemis, também é uma deusa lunar. Enquanto Apolo é um deus solar, Ártemis é uma deusa lunar. A gente verifica se tem algum microfone ligado, porque às vezes eu ouço um barulhinho, e se isso acontece, interfere para os outros, tá bom? Bom, vemos aqui uma pintura que mostra, nem sempre eu terei aqui o nome do autor das pinturas, né? Que mostra a deusa Leto. E veja só, ela está acompanhada, nada mais, nada menos, do que uma águia, que é quem? Zeus. Júpiter dos romanos. Normalmente, Zeus se transformava para poder seduzir as suas vítimas e tudo mais, e na relação com Ganimedes ele se transformou em águia. Normalmente ele é representado pela águia. Na história da arte, principalmente, é assim que a gente vai ter o símbolo de Zeus, né? Como uma águia. Então é ele junto com Leto, mostrando o ventre de Leto, porque Leto representa a maternidade. Nós teremos aí uma história ciumenta com relação à maternidade, que eu vou mostrar para vocês, mas exatamente por ela ter dado à luz a essas duas crianças. Mas sabemos que Zeus vivia na cerca, porque ele é casado com
Na verdade era sua irmã, mas que se torna sua mulher, né? E ela representa a família, ela representa a fidelidade, ela é acompanhada pelo pavão Argos, que com muitos olhos tudo vê, persegue esse marido infiel, esse marido águia, né? E evidentemente que ela não gosta de saber que Leto está grávida de Zeus. Então o que faz ela? Ela pede a deusa Gaia, a deusa Géia, porque na primeira geração divina, dizem que a Terra se uniu ao céu. O céu, Urano, teria nascido da própria Terra, do próprio feminino. Veja que muitas vezes a mitologia grega é machista, pode ser até misógina, né? Mas possivelmente na sua origem ela é iniciada por uma mulher, que é Gaia, a Terra, aquela que talvez fosse ela a mãe do céu. Bom, o fato é que é, ela representa a Terra e a deusa Hera vai pedir a ela que não deixe Leto ter essas crianças em lugar nenhum nesse planeta. Bom, temos Rubens, pintor do século XVII, mostrar o casal olímpico, né? Mas acontece que o deus Poseidon, ou Netuno, dos romanos, aqui representado por Walter Crane, um artista simbolista do século XIX, um quadro da Nova Pinacoteca de Munique, onde ele aparece com os seus cavalos, que ao invés de cascos têm nadadeiras, né, são eles chegando até o mar. Ele se apieda de Leto, né, e ele faz uma ilha flutuante aparecer no mar Egeu. O mar Egeu, que tem o nome do pai de Teseu, porque achando que seu filho não voltava quando matou o Minotauro com velas negras, que ele deveria chegar com velas brancas, ele se atirou num precipício e morreu. E o mar tem o nome Egeu por causa dele. Muito bem. E aí o nosso Poseidon, ele teria feito flutuar uma ilha. Que ilha é essa? A ilha de Delos. Sabemos que o início dos gregos se dão nas Cíclades, nas ilhas, que o início dos gregos se dá em Creta, uma grande ilha que não aparece aqui, abaixo de Santorini, uma grande ilha, né, ligada ao rei Minos. Sabemos que a região do Peloponeso, a península do Peloponeso, também tem a origem dos gregos, e essa aqui é a região da Ática, onde está Atenas. E aqui vizinho nós vemos Delfos, onde fica o Monte Parnaso. Sabemos que na Grécia existiam vários oráculos. As pessoas se consultavam nos oráculos, ninguém dava um passo, não fazia uma guerra sem consultar um oráculo, né? Em Delfos havia várias sibilas, profetisas, e as pessoas iam lá se consultar. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas em Delos, uma ilha vizinha a Mykonos, quem visita Mykonos normalmente dá um pulinho em Delos, né? Para lá visitar aquela ilha onde encontramos um teatro para Dioniso, evidentemente, um antigo templo de Apolo, porque aqui teria nascido Apolo e sua irmã Ártemis. Nesse relevo, nós vemos o deus dos mares junto com os dois irmãos gêmeos, com Apolo e com Ártemis, a caçadora. Então veja essa escultura que mostra Latona, a menina e o menino. Esse menino que teria sido o segundo a nascer. Inclusive, a primeira, Ártemis, teria ajudado no parto com o irmão. Ela nasce primeiro e depois ela ajudou a mãe para que viesse o menino em seguida, né? Então vemos que ela representa a maternidade, ela abraça os filhos, normalmente ela é vista dessa maneira. Acontece que a deusa Hera não está satisfeita. Há uma relação profunda desses dois meninos, que vão se tornar uma moça e um belo rapaz, que são arqueiros, flecheiros, né? Portanto, eles têm uma relação com a natureza. Ela mesma é uma deusa caçadora. Então, nós vamos ver muitas cenas de pastores em torno deles e tudo mais. Vemos o casal olímpico lá em cima e vemos a coitada da Leto indo com seus filhos pequenos, desesperada, né, para poder cuidar das crianças. E ela chega com sede às margens de um lago e ela quer beber a água.
E, claro, esses camponeses que ali estão, isso, você veja, a Hera está por trás de tudo isso, né? Ela não deixa ela beber água. Mas ela diz, mas eu preciso beber água. Aí eles vão, mexem com o pé no fundo da água, para a água ficar com lama, para ela não beber. Aí ela fica furiosa e ela então pede aos deuses para um castigo para esses pastores que ali estão. E veja só, em outras pinturas que eu vou mostrar, eles vão se transformando em sapos, né? Porque, na verdade, ela queria que eles virassem criaturas vivendo ali na beira dos lagos, né? Eu que tenho horror a batráquio de todo tipo, eu posso ver qualquer bicho menos um sapo. Eu tenho essa birra com o neto que fez nascer o sapo na beira de um lago, né? Lagos que são tão lindos e que têm esses sapos horrendos. Então, veja só, eles se transformando. Isso é muito comum no século XVII, século XVIII, pinturas que mostravam esses homens sendo transformados em sapos. Mas ela ainda não está satisfeita. Ela quer algo pior. E ela faz com que uma serpente terrível, chamada Piton, venha buscar Leto e seus filhos. Então ela vive fugindo da tal serpente. Essa serpente também atormenta o oráculo de Delfos. A todos aterroriza, aquela coisa toda. Quem estiver fazendo pergunta no bate-papo, daqui a pouco eu respondo. Nós vemos aqui uma gravura que mostra Leto ou Latona, né? O nome dela é romano, como eu já falei. Quando Apolo virá um rapaz forte e tudo mais, será ele a matar Piton, lá em Delfos. É ele quem vai flechar e matar essa serpente terrível, vingando a sua mãe. A partir desse momento, ele será o deus do oráculo de Delfos. Vamos ver rapidamente a irmã dele, Ártemis, né? Quem está no curso vai ver a Ártemis na semana que vem, porque eu vou falar dela, Ártemis ou Diana, a caçadora. Em primeiro lugar, você sabe que não é raro na mitologia nós temos a figura da mulher virgem, né? Homem virgem não tem não, mas tem mulher virgem. Então, é mais um atributo de Ártemis. Então, ela e suas companheiras, elas permanecem puras, castas, né? E ela é uma caçadora. E olha que coisa interessante, ela não veste o peplo, que é a roupa das mulheres, ela veste um quiton, como um homem. Então, há às vezes, em alguns momentos, uma relação masculinizada da figura de Diana, né, de Ártemis, e ela sempre com aljava, com as suas flechas, porque ela é uma grande caçadora, como a gente vê. E há um momento em que ela vai se banhar junto com suas companheiras, aquela coisa toda. Ela vem acompanhada de caças, desses cães de caça, de suas flechas. Ela normalmente é representada com uma lua crescente na cabeça. Ela é uma das deusas lunares. Então, normalmente, quando você vê uma figura de mulher com a lua na cabeça, está representando a deusa Ártemis ou Diana, né? Isso é de Boucher, é no século XVIII. Acontece que lá estava ela com as suas companheiras, né? E Acteão, que era um grande caçador, acompanhado de seus cães de caça. Veja, ela é uma deusa virgem, pura, e ela jamais pode ser vista. E elas estão nuas naquele lago quando ele chega. E aí, mais do que rápido, as amigas tentam cobri-la, mas ela é luminosa, a deusa luminosa, e ela fica maior do que todas as outras. E Acteão vê a deusa nua. E ela, então, furiosa, ela resolve transformá-lo num bicho. Que bicho é esse? Num cervo. A Ártemis tem a relação com o servo. E aí o pessoal faz maldade, né? Porque diz que a Ártemis, ou Diana, ela é virgem porque está sempre acompanhada do veado. Mas, enfim, isso aí é brincadeira que o povo faz. E a gente vai falar um pouco mais disso adiante. E ela transforma ele num servo, transforma ele num veado. E aí, coitado, lá vai ele embora. E quando os cães dele o encontram, acham que ele é uma caça e devoram ele, estraçalham o corpo de Acteão, né? Então vemos aí uma história da irmã de Apolo, mas que não nos interessa nesse momento. Vamos falar dele. Ele aqui numa escultura
anterior ao período clássico, no período em que nós tínhamos os Kouros. Kouros é a figura masculina, Coré é a figura da mulher, na Grécia, nas esculturas, bem no início, né, antes da arte clássica, que grande parte do que a gente conhece é a arte clássica, o século V antes de Cristo, né, o período do Partenon, o período de Fídias, de Platão, de Sócrates, aquela coisa toda, né? Bom, vamos falar dele, que é o nosso assunto. Em primeiro lugar, ele é um belo rapaz de cabelos dourados. E aí alguém vai virar e dizer assim, escuta, mas por que esses deuses têm essa coisa ariana? Bom, em primeiro lugar, essa é a origem deles, e isso fez a base do nosso conhecimento ocidental, né? Mas é claro que ele poderia ser amarelo, como os asiáticos, negro, como os africanos, enorme, como Odin, como Thor para os nórdicos, mas, na verdade, é uma visão muito ariana de mundo, né? Ou seja, é por aí que nós vamos, antes que alguém fale, mas por que vão privilegiar isso e aquilo? Ou seja, na verdade, é essa origem grega, né? Que dá base ao mundo ocidental. Então, ele é representado como um belo rapaz de cabelos dourados. E assim ele vai se relacionar ao Sol, representar o Sol. Uma coisa muito importante que não nasce com ele é a relação com a purificação ritual. Isso ele, na verdade, já tem por arquétipo da sua família. Então, ele vai ser Deus da purificação. Ele recebe a inspiração profética e artística. É a arte que nos salva, é a arte que nos cura. Falamos do Deus do oráculo de Delfos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, ele é o Deus da beleza, da harmonia, da perfeição, do equilíbrio e da razão. Disse para vocês que o equilíbrio é Dioniso, né? O seu irmão, o deus do vinho, o deus do teatro, o Baco dos romanos, né? Portanto, ele vai ter uma relação com a cura, que nós vamos voltar a isso, ligada à natureza, protege pastores, arqueiros, marinheiros, porque ele também tem uma relação com Poseidon, com Deus dos mares, né? Então, nós vemos histórias de parcerias e tudo mais, então ele também tem relação com os marinheiros. Simbolizado pela lira, que normalmente é ele que toca a lira, né? O arco e flechas, é um grande flecheiro, o Sol, que era o deus Hélio, mas, na verdade, esse culto ao deus Hélio cai em desuso na terceira geração divina, e Apolo está relacionado ao deus do Sol. Você vai ver que quando Luís XIV, no século XVII, usar essa política para que ele seja um rei centralizador, o centro da França, o centro do mundo, ele se relaciona com Apolo, né? Ele faz a figura dele se fundir com a de a de Deus Sol, Deus Apolo, né? Outra coisa, nós veremos muitas vezes ele também representado com serpente, porque a serpente está no bastão de Asclépio. A serpente tem relação com a medicina. A gente fala disso mais depois, né? O corvo, acredita-se que o corvo teria uma relação divinatória, né? Você veja que corvo tem a ver com vivos e mortos, então há uma relação divinatória. E o grifo, meio leão, meio pássaro, era um guardião que guardava, por exemplo, os tesouros de Apolo. Sua relação com o louro, o significado da coroa. Aí nós vamos mostrar Dáfne. Eu vou deixar quando eu mostrar Dáfne, e ele é doido por aquela menina, mas Eros vai armar uma trapaça para ele, e ele não vai conseguir ficar com Dáfne, né? E a partir desse momento, ele vai transformar, Dáfne quer dizer louro, ele vai transformar o louro como seu símbolo, sua coroa é feita de louros. Aí a gente vai falar disso. Seu número é o 7. É a relação dele com o 7. 7 são as cores do arco-íris. Deus teria criado o mundo em 7 dias, né? As 7 são as notas musicais. Ele é o Deus da música, 7 são os vocais. Você vê que há uma relação mística com o número 7. Né? Tem uma relação com perfeição. Aí a gente teria que entrar no campo da matemática, na questão da lei áurea, e hoje não dá tempo da gente falar disso, né?
rapidamente aqui, eu vou buscar isso, a proporção áurea, que mais depois Leonardo da Vinci vai trazer no chamado Homem Vitruviano, falando sobre isso, sobre a proporção áurea, o retângulo de ouro que está no Partenon, o número Φ, né, que é tido como o número de Deus, o número da lei áurea, 1,6, 1,8, e por aí vai. A natureza conhece esse número, conhece o número de ouro, e isso também está relacionado a Apolo. Então vemos aqui eles dois num afresco de Tiepolo, que foi um grande pintor italiano, os dois irmãos gêmeos, né? Ele ali está com as flechas, ela com a lua na cabeça, e ele sempre com a lira na mão. Bom, aqui Lucas Cranach é um artista alemão da alta renascença, mostrando ela relacionado ao servo, que aqui está chifrudo, até então normalmente ela aparece ao lado do veado, e aqui aparece o deus Apolo com a sua aljava, a sua serra. Oh, perdão, pulei. Aqui nós vamos falar, perdão que isso aqui está me atrapalhando, eu não estou conseguindo enxergar o que está ali embaixo. Apolo, a figura da deusa Níobe. O que é isso? Ela era tida como uma grande mãe, porque ela tem 14 filhos, 7 meninos e 7 meninas. Mas ela teria debochado da deusa Leto, dizendo que negócio é esse? Leto só tem um casal de gêmeos, a grande mãe sou eu, né? E aí Leto fica furiosa com isso, e já que ela tem 2 filhos arqueiros, né? Então são eles que vão matar os filhos de Níobe, né? Que é o que a gente vê aqui nessa pintura do Barroco, os homens morrendo, e vemos que depois as meninas também serão mortas, sobrará uma chamada Clóris. Né? E ela se vê desesperada nessa situação toda. Você veja a situação de dar a vida, de tirar a vida, porque os deuses falam da gente, os deuses falam do humano, o demasiadamente humano. Né? Mas a gente falava da figura de Deus Hélio, do Deus Sol anteriormente. Reza a lenda que em Rhodes, na entrada do porto de Rhodes, que ainda existe, esse porto, ficava uma imensa escultura, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seria uma grande escultura feita em ouro para o deus Hélio, né, com a cabeça com os raios de sol. Então, é inspirado nessa figura que nós teremos o deus Apolo. Né? Então, a origem, na verdade, está nesse deus mais antigo, que é o deus Hélio. Então, normalmente, nós veremos ele aqui representado, como, por exemplo, no Palazzo Barberini, ele carregando o carro do sol, porque era isso o que fazia Hélio. Né? Ele primeiro vem a Aurora, que é uma deusa, trazendo o amanhecer, e seguido pelos cavalos dessa carruagem de fogo, e assim Deus Hélio trazia o sol, e que, na verdade, na terceira geração divina, nós veremos Apolo, né, com essa nova relação. Redon é um grande artista simbolista do século XIX, parece um artista contemporâneo, né? Maravilhoso o trabalho de Odilon Redon, e muitas vezes Redon mostrou isso. O carro do sol, o carro de Apolo. Em várias pinturas ele vai fazer isso, com um colorido extremamente vivo, né? Não é raro. Acontece que o deus Apolo tem um filho chamado Faetonte. Algumas vezes você vai ouvir falar que é filho do deus Hélio, mas normalmente é tido como um filho de deus Apolo. Um rapaz muito bom com as bigas, na corrida de biga. E aí ia ter um concurso, e ele falou com o filho, falou, olha, se você for vencedor, eu te dou o que você quiser. E ele é o vencedor. E ele chega para o pai e diz assim, eu quero meu presente. Então, o que você quer? Eu quero guiar o carro do sol. Aí o pai fica doido. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar? O papai que acabou de comprar um carro novo, mas o filho fez 18 anos e pediu para dar uma volta com a namorada.
É exatamente isso, né? O que que eu vou fazer com meu filhinho? Empresto ou não empresto o carro? E ele vai emprestar o carro e deu-se a tragédia, né? Então, nós veremos que quando o Faetonte vai guiando o carro, primeiro os cavalos já estavam furiosos, ele não segura bem as rédeas, ele perde aquilo tudo, o mar começa a ficar muito quente, aí Poseidon avisa para Zeus, dizendo, ó, é o seguinte, aquele teu neto lá está pirando, é melhor você parar ele, porque senão ele vai queimar a terra toda. Né? Aí Zeus joga uns raios, né, que atingem Faetonte, e ele cai daquele cavalo, e os cavalos vão embora. Acontece que ele tinha, olha, isso é no Barroco, né? É uma pintura muito comum no Barroco, mostrando essa tragédia, essa coisa toda, ele caindo da sua biga, como a gente vê aqui, né? É muito comum no Barroco, né? Jordans, discípulo de Rubens, fazer essa pintura. E nós vemos, então, que qual é o resultado disso? O deserto do Saara. Entre a região da Mauritânia até o Egito, o grande deserto do Saara. Esse foi o resultado do que sobrou, porque é assim que a mitologia grega conta a história. Né? Então, por exemplo, o que é o arco-íris? São as pegadas da mensageira, a deusa Íris. Né? O que é a Via Láctea? É o leite de Hera que espirrou quando estava alimentando Alcides, que vai ser Heracles. E por aí vai. Né? Assim que eles vão contando a natureza. Então, estaria relacionado a Faetonte. Mas nós falamos que Apolo matou Piton. Nós vemos essa gravura que mostra um momento terrível, né? Onde a serpente vai ser morta por ele. E eu falava para vocês que Luís XIV, como todos os herdeiros da coroa francesa, tinha vários palácios. Né? O Palácio do Louvre era um deles. Ele nasceu em Saint-Germain-en-Laye, ele preferia viver no Palácio de Marly, né? Mas o Louvre também era palácio dele. Aí ele pensou, bom, então vamos fazer do Louvre um lugar maravilhoso. Aí ele começa a fazer uma restauração. Aí essa sala, que é chamada a Sala de Apolo, porque ele pensa em transformar isso aqui num ambiente maravilhoso. Acontece que ele fica com inveja, né, de Fouquet, que era o seu tesoureiro, que tinha construído o Vaux-le-Vicomte, e ele quer um castelo mais bonito do que aquele outro, e ele manda fazer Versailles. Então, ele desiste disso tudo que está aqui, isso aqui ficou parado no tempo, a Sala de Apolo. Foi no século XIX que eles retomaram essa sala, né, que seria a grande sala do Rei Sol, onde aparecem, não são pinturas, são tapeçarias francesas que representam os reis da França, inclusive Luís XIV está representado entre eles, e as pinturas do teto só foram terminadas depois. No centro daquela sala, quem faz a pintura é Delacroix, no século XIX. E veja só o que é que ele representa, não é a Sala de Apolo? É o carro do Deus Sol, é o Deus Apolo flechando Piton, matando a serpente que a todos aterrorizava no oráculo de Delfos. Né? Bom, mas vamos falar, mas aí, antes de eu falar do oráculo, vamos falar de algumas desventuras do nosso amigo Apolo. Ele, por exemplo, muito vaidoso, né? Ele vai dizer que ele é o grande arqueiro e debocha de Eros, porque Eros é uma criancinha. Quem é Eros? Eros é tido não muitas vezes nem como um deus, mas como um demônio. Bom, demônio não é diabinho. Vamos começar por aí, né? Para os gregos não existia a ideia nem de culpa nem de pecado. Portanto, quem morre vai para o inferno, para a terra de Hades. É isso. Lá é o lugar de morto. E os heróis vão para os Campos Elíseos, os Champs-Élysées. Para lá vão os heróis. Muito bem. Portanto, não existe essa coisa do demônio como a gente conhece. Principalmente no sentido de um mensageiro, tido muitas vezes como filho de Afrodite. Bom, sabemos que ele vivia com suas flechas de ouro para fazer alguém se apaixonar, de chumbo para fazer alguém odiar. Né? Bom, chegou Apolo e começa a debochar, né? Dizendo que ele é muito melhor arqueiro do que aquele garotinho, aquela coisa toda. Eros não brincou com ele. Tratou de flechá-lo com a flecha de ouro para que ele se apaixonasse por Dáfne e flechou Dáfne com a flecha de chumbo.
E aí temos uma das principais representações dessa história, é uma escultura de Bernini, na Galeria Borghese, em Roma. E o que temos ali, já que ela foi flechada pela flecha de chumbo, ele é o deus da beleza e de tudo, mas ela não quer saber dele, né? E ele está louco de amor por aquela mulher, né? Como é que vai ser? Então, há um momento em que ele chega até ela, e quando ele chega até ela, ela é transformada numa árvore. Esse é o momento que ela está criando casca e seu cabelo se transformando em folhas de louro. Louro em grego, Daphne. Então, veja, ele se vê desesperado quando ele olha aquela árvore e diz assim: bom, já que ela não quis ficar comigo e ela se transforma nessa planta, ela nunca vai deixar de estar comigo, porque eu vou pegar os louros e fazer uma coroa. É a coroa que eu vou usar, é a coroa com a qual eu vou laurear as pessoas que merecem, os grandes heróis, né? Então é aí a relação dele com o louro, né? Então vemos loureiro, Daphne e Apolo, e a partir desse momento a coroa de louros, né? Assim como a folha de oliveira, né, das azeitonas é Atena, a deusa da sabedoria, o loureiro é a folha, né? Então, ele sempre está com seus cabelos dourados, com a sua lira, a lira que ele toca, e que vai, então, coroando aqueles que merecem. Bom, aí nós chegamos no oráculo. Muito bem. Muitos eram os oráculos, como eu falei na Grécia, né? E o que acontecia? Muito charlatão, claro, porque assim, como qualquer oráculo, né? Olha, eu adoro uma cartomante, adoro um negócio desse, entendeu? Mas que tem muito charlatão, tem, né? E a mesma coisa acontecia por lá. E Piton, a serpente, a todos aterrorizava. Apolo, ele não é o certinho, direitinho, bonitinho, ele vem lá moralizar essa história toda. A partir desse momento, nós teremos um grande templo para ele. Ele vai se apaixonar por uma ninfa desse lugar, chamada Castalha, mas ela também não quer saber dele. E ela é transformada numa fonte, na fonte da Castalha. Então, a partir desse momento, as pessoas, quando vão no oráculo se consultar, elas primeiro têm que se purificar nas águas da Castalha, né? E muitas vezes as pessoas levavam presentes, né? Porque, assim, veja, grandes reis, grandes guerreiros se consultavam por ali para poder, né, entrar nas suas batalhas, e em sinal de agradecimento, deixavam presente. Como muitas pessoas em outras religiões levam ex-votos. Então, isso que está aqui na subida, porque isso é uma colina. Que lugar é esse? O Monte Parnaso, onde vive Apolo, os parnasianos, os poetas parnasianos, onde ele é visitado pelas 9 musas, né? A gente vai falar sobre isso. Então, lá está o templo de Apolo, lá aqui, na verdade, hoje está em ruínas, e existe uma coisa, nesse local havia falhas tectônicas, e isso é provado realmente, que gases de enxofre escapuliam dali, né? E que aquelas profetisas se inebriavam com aqueles gases, entravam em transe e iam decifrar aquilo que as pessoas iam se consultar, né? Então, esse lugar que fica mais ou menos umas 3 horas de Atenas, né, até que as pessoas possam chegar lá, era o local, por exemplo, de Sibilas. Por que nós fomos para a Capela Sistina? Por que nós fomos a Michelangelo? Porque nós estamos mostrando Cumeia, é uma das sibilas, uma das 6 sibilas da Capela Sistina, ela tem relação com a antiguidade. As sibilas da antiguidade já falavam de um dia de uma virgem que teria um filho e que seria sacrificado. Então, na verdade, era o oráculo já falando de Cristo, né? Cumeia era muito bonita e Apolo quis ficar com ela. Assim conta a história. E de que ela não vai querer ficar com ele, e na outra história diz diferente, de que ela pede a Apolo, né, que lhe dê muita vida. Seja qual for a história, Apolo faz com que ela pegue a terra do chão e ele vai dizer assim: quantos grãos tem na sua mão é quanto você vai viver. Só que Cumeia não pediu para ficar jovem para sempre. Então ela vai ficar muito tempo muito velhinha.
E talvez, se ele queria colmeia, também foi a vingança dele, né? Porque ela vai ficar velhinha. Então veja que ela é uma senhora mais idosa e tudo mais, como uma sibila, como uma profetisa, e ela está entre as 6 profetisas da Capela Sistina. Nós temos outra, a Délfica, lá na Capela Sistina, essa mais jovenzinha. Por que Délfica? Ela é de lá, ela é de Delfos. Ela teria sido uma daquelas que fala da vinda do filho dessa virgem, que seria sacrificado, possivelmente, um Messias. Né? Então, vemos ali Michelangelo também se referir ao oráculo de Delfos. Né? E então chegamos aqui numa pintura de Nicolas Poussin. Poussin é um grande pintor do barroco francês, onde ele vai mostrar, bom, estão todos no Parnaso, Apolo entronizado, diante dele, possivelmente essa Castalia, a bela Castalia, por quem ele se apaixonou, que é transformada numa fonte, né? E acompanhado das 9 musas. São 9 meninas, belas meninas, filhas de Mnemósine. Mnemósine é a deusa da memória, ela que me abençoe para que eu nunca perca esta memória, porque senão eu não trabalho. Né? Muito bem. E cada uma delas vai representar artes, ciência, história. Tá? Viviam num monte onde existia um lugar chamado Museum, que vai dar o nome do museu. As musas, que vai dar o nome de música. São elas que inspiram as pessoas, elas inspiram os artistas protegidos por Apolo, elas acompanham Apolo, elas dançam ali no Monte Parnaso, elas todas juntas, nós vamos falar um pouco delas. Há algumas interpretações para as outras figuras. Eu particularmente vejo assim, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens. Para mim, esses 7 homens são os 7 sábios das máximas délficas. Entre eles, Tales de Mileto, conhece-te a ti mesmo. Essa é a minha opinião. Todos laureados por Apolo. Mas nós temos outros 2 homens, um diante de Apolo, que ele oferece uma taça, e um outro aqui atrás. Esse aqui, para mim, é Homero, o grande poeta da Grécia, o autor da Ilíada e da Odisseia, inspirado pelas mudas, aquele que inspira todos os outros escritores. Né? E o outro seria Hesíodo, o poeta da Teogonia. Né? Há outras interpretações para as figuras, e vemos os Herotes ali carregando a coroa de louros, né? Enfim. Depois a gente volta a isso aqui. Então, falei para vocês que Delfos fica numa colina, um lugar lindo, cheio de oliveiras e tudo mais. Então você vai subindo, né, naquele caminho. Primeiro você se purifica na fonte da Castalia, e aí você vem e você vai passando por templos. É claro que para uma consulta você precisa ser sábio. Então teremos um tolo. Tolo é o nome de um templo redondo, e no caso desse, o templo da deusa Atena, ou também dita Atena, ou dita a deusa Minerva, a deusa da sabedoria. Né? Então ela fica assim no pé da montanha, e você vai subindo para aquele caminho que eu mostrei para vocês, né? Até chegar no santuário de Apolo. Era complicadíssimo, tinha hora marcada, tinha sacrifício de animais para você poder fazer a consulta lá no coisa. Aí tem uma historinha paralela. Zeus, né, representado pela águia, ele mandou 2 águias, cada uma de um polo do nosso planeta. E elas vão voando na mesma direção. Onde elas se cruzassem, ele diz, aqui será o umbigo do mundo. E o umbigo do mundo está em Delfos. Portanto, lá existia uma pedra chamada o ônfalo. Esse aqui, na verdade, não é original. O original está dentro do Museu de Delfos, que é um museu lindo. Né? Ela parece uma pedra como se tivesse uma rede por cima, uma rede que segura aquele umbigo.
né? Onde alguns acreditam que por dentro daquela pedra passava o gás que vinha da fenda e a pitonisa, olha o nome da profetisa, pitonisa por causa de Piton, estava sentado numa trípode, né? Que era uma espécie de uma bacia com 3 pés, inalando os gases e dizendo coisas que eram interpretadas por outras pessoas que escreviam as suas profecias, né? Era comum você perguntar alhos e sair com bugalhos. Era comum, porque nem sempre eram claras as interpretações. É como o Xing, eu adoro Xing. Né? Você vai, joga as varetinhas ou moedas, sei lá eu, e ali você tem uma pista, né, para questões de sabedoria. Então, o ônfalo ele representa o umbigo do mundo. Conhece-te a ti mesmo. A gente não diz isso para o outro. Olha seu rabo, macaco, olha para o seu umbigo. Não é isso? Para você voltar para si mesmo. É essa a ideia do oráculo. Portanto, lá temos ruínas. Isso é o que restou de uma casa votiva de Atenas, porque esses locais faziam ali como se fossem pequenos templos para receber esses presentes que recebiam. Isso é o que restou do templo de Apolo, onde possivelmente ali dentro havia uma câmara, onde ficava a pitonisa, sentada na trípode, né, inalando aqueles gases e aquela coisa toda. Mas nós sabemos que, olha só, então está tudo numa bela colina, com uma vista linda lá de cima, né? Então está aqui um pouco do tempo dedicado a Apolo. E assim, essa é uma pintura que está no Museu Paulguete, do século XIX, que tenta mostrar um pouco isso, né? Como é que ela ficaria sentada na trípode. Olha isso, o ônfalo. Lembra que eu falava? Uma rede por cima, o ônfalo, ela inalando os gases, ela entrando em transe. Né? Portanto, era o oráculo mais respeitado de toda a Grécia. Nós encontraremos dracmas, nós encontraremos moedas, e que aparece a figura da trípode, né? Que é o símbolo do oráculo de Delfos, porque é ali que ela se sentava inalando aqueles gases. Então, vemos que lá também existe um teatro. Ali é uma pequena cidade, com um estádio, onde as pessoas faziam exercícios, onde as pessoas iam ao teatro, mente sã, em corpo são. Isso tudo faz parte de um conjunto. E lá nós vemos o templo de Apolo. Olha que linda a vista. Você perde de vista quantas oliveiras tem por esse caminho. Né? A Grécia é cheia de oliveiras, presente de Atena, né? Presente da deusa da sabedoria, vivem das azeitonas, do azeite. Né? Então, bom, aí você veja como é a coisa, porque você está diante de uma pintura de Rafael Sanzio, no século XVI, na Sala della Signatura, no Vaticano. E você sabe que naquela época era comum, na ideia do neoplatonismo, a fusão, né, da herança grega com as questões de época. Por exemplo, Rafael vai pintar aqui a escola de Atenas olhando para o Santíssimo Sacramento. Né? Bom, e o que vemos ali nessa parede, nessa luneta? Parnaso. É o deus Apolo, acompanhado das 9 musas, elas que vão inspirando Apolo. Né? Então veja que isso dentro mesmo do Vaticano, mesmo dentro da Igreja Cristã, e nós falaremos agora sobre as 9 musas, mas acho que já é hora de eu tentar responder alguma coisa para não ficar muito atrasado. Silvia me perguntou, lembra as Madonas de Rafael? Ela deve ter perguntado isso lá atrás, talvez relacionado, não sei, Silvia, talvez você tenha me perguntado com as musas. Se foi, não tem. Leto com os 2 filhos. Com os 2 filhos. E a roupa, a cor azul. Olha, e vermelha. Você sabe que Rafael é um dos pintores mais apolíneos de toda a história da arte. Enquanto Michelangelo é o mais dionisíaco, não precisa nem dizer que ele é meu favorito, Rafael era o mais apolíneo. Ninguém fazia a Virgem e o Menino como Rafael.
É uma característica de Rafael. Sônia diz qual o pintor da obra do Poseidon, As Ondas do Cavalo? Walter Crane, C-R-A-N-E. No século XIX, no simbolismo, pintura da Nova Pinacoteca de Munique. Uma pintura grande, uma panorâmica, né? Elizabeth de peço, desculpa, mas preciso me ausentar. Elizabeth que teve que sair. Ok, vamos continuar de onde eu estava e vamos falar das 9 musas, né? É interessante, elas vivem no monte, né? Já falamos disso, né? No museu, e elas visitam o Monte Parnaso, elas dançam, as 9 musas, as filhas de Mnemose, né, dançam todas juntas, inspirando, isso aqui é Baldassare Peruzzi, um artista do Renascimento italiano, mostrando, olha que interessante, elas de mãos dadas, fazendo essa roda. Nós veremos Botticelli lá no National Gallery fazer os anjos felizes pelo nascimento de Jesus, da mesma maneira, dançando em roda. Nós veremos Matisse fazer para Tchoukin a famosa dança com 5 mulheres. Uma coisa não está fora da outra, não, viu? Agora vamos seguir. Uma coisa muito importante. Você sabe que agora, dia 1º de maio, na França, é celebrado, né, dar de presente um raminho de Miguel, né, que representa a felicidade, sucesso para quem você dá. É uma tradição belga também, na França tem. E aí nós temos a plantinha. Aqui no Brasil é mais difícil porque o clima não dá, né, para esse tipo de florzinha tão sensível. Dizem que era uma flor de Apolo, porque ele faz nascer campos de Miguel onde pisavam as filhas de Mnemose. Olha que interessante, né? Então, é ali naquele momento que elas assim vão pisar nessas flores. O perfume, você vê que os grandes grifos, Dior cria Dioríssimo com essa ideia do Miguel e tudo mais, né? Inspirado pelas ninfas, pelas musas, perdão. Calíope, musa da eloquência e da poesia heróica, também associada à ciência em geral. Esses são alguns atributos que podem aparecer com ela, podem ou não, né? Mas muitas vezes ela tem a coroa de louros, né? A pena na mão com certeza ela tem, e também às vezes a lira, né? Clio, musa da história e da criatividade, ela tem relação com a memória, ou seja, para isso é muito importante para eles, que vão contando aquela história. Isso ela vai trazer de Mnemose, que é a deusa da memória, né? Tem coroa de louros, é claro, trombeta na mão, normalmente ela traz a trombeta e trazendo o livro. Érato, musa da poesia lírica e erótica. Então, quer dizer, ela é uma moça muito amável, adorável, e ela sempre também vai ter a lira e tudo mais, mas ela está relacionada, vamos dizer, à história picante do amor. É essa que é a função dela no meio dessa história. Euterpe é a musa da música. Olha o nome, música vem disso, né? O seu nome significa doadora de prazer. Portanto, ela toca uma flauta. O que eu botei para tocar para vocês quando vocês estavam me esperando? Eu toquei Mozart, eu toquei não, era um concerto que tocava em Dó maior, Mozart e flauta, né? Justamente para a gente fazer essa relação. Terpsícore, a musa da dança, fabulosa, ou seja, as bailarinas devem tudo a ela. Normalmente essas figuras vão aparecer nos teatros de ópera, nos teatros de balé, né? Neopômene é a musa da tragédia, claro, ela traz a máscara trágica. O teatro, o teatrão, o lugar que se vai para admirar, nasce com Dioniso, com a tragozoidia, o canto do bode, tragozoidia, assim nasce a tragédia, né? Então a inspiração de Neopômene. Thalia, a musa da comédia e festividade, a comusoidia, o canto do aldeão, então veremos ela com a máscara da comédia. Polimínia, musa da poesia sagrada. Umas são mais famosas, outras menos. Essa, por exemplo, não é tão badalada, né? Calíope é a mais conhecida, aquela primeira que eu mostrei para vocês.
Urânia, que é da astronomia, está relacionada às estrelas, então é uma artes da matemática, das ciências exatas, né? Continuando. Opa, peraí. Terminamos, falamos das 9. Então, voltamos àquele quadro. Né? Voltamos àquele quadro. Elas estão aqui. Ó. Então, você faz as contas, você tem as 9 musas dançando em círculo, assim, próximas a Apolo. Né? E eu tinha dito para vocês que eu faço uma relação naquele quadro, dessas figuras de homem, com os 7 sábios. Existem algumas interpretações. Essa lista que eu trago é de Higino. Platão dá uma outra, Plutarco dá uma outra, mas enfim, Tales de Mileto, Pítaco de Metilene, é o nome do local onde eles vêm, viu? Bias de Priene, porque vinha de Priene, Solos de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Periando de Corinto e Quilon de Lacedemônio. Então era o local de onde eles vinham, em cada um deles, os sábios. Depois procurem essas máximas, que realmente, se a gente entender aquelas máximas, gente, você entende a vida. Quem dera que os políticos, quem dera que mandasse isso para Putin, entender, na verdade, do que os homens precisam. Não é de guerras nem de bomba, precisa de sabedoria. Então, isso aqui eram as pedras onde eram escritas essas máximas. Isso aqui é o que sobrou, não existe praticamente nada, isso não está mais lá. Né? Mas é dito que essas pedras estavam lá escritas com 147 máximas. Né? E isso seria a origem da sabedoria dos gregos. Né? Sônia levantou a mãozinha, você quer perguntar, Sônia? Não? Que eu vi uma mãozinha ali, achei que alguém queria perguntar. Bom, então voltamos às musas, ainda estamos aqui embalados com elas. E olha elas, as 9 musas que aqui estão, e tem uma 10ª figura feminina, Atena, a deusa da sabedoria. Olha a coruja que a representa. Né? Vemos que elas dançam diante dos irmãos de Apolo, que toca a lira, diante de Hermes ou Mercúrio, né? Diante do casal infiel, Ares e Afrodite, porque possivelmente esse aqui é Hefesto, o deus das forjas, o marido de Afrodite, que é traído aqui, sua mulher com Ares, né, o deus Marte, e avisado justamente por Apolo. Vemos uma escultura conhecidíssima, o Apolo do Belvedere. O Belvedere é um prédio dos museus do Vaticano, onde fica essa belíssima escultura do início do período helenístico, ele como um soldado, vestindo uma clamídia, como era o nome dessas capas. Né? Vemos Michelangelo fazer aqui um Apolo também. Vemos Memmier, ele é artista do século XIX, um dos decoradores da Ópera de Paris. Quando você olha a Ópera de Garnier, e você vai ver lá no alto, você vê essa escultura em bronze que está aqui. Apolo segurando a lira, acompanhado pela dança e pela música. A alegoria da dança normalmente tem um pandeiro na mão. Aqui era no ateliê dele, quando ele ainda estava fazendo estudos para essa figura de Apolo, que coroa a Ópera de Paris. Né? Gustave Moreau, um grande simbolista, e aí eu queria fazer um paralelo aqui interessante. Né? Que pelo avançado da hora, acho que eu não vou conseguir fazer isso depois, você já reparou que muitas vezes Apolo aparece com uma auréola, né? As luzes em torno da cabeça dele. Isso é uma ideia da antiguidade. Né? Há teorias de que a figura do Cristo, com a auréola, os raios que saem da cabeça de Cristo, tem relação com a que é essa divindade da justiça, esse Deus de cura, né? Esse Deus solar. Então, há uma possível relação disso. Isso também é analisado. Normalmente, ele aparece no campo, entre os animais que se acalmam com a sua música. Né? Olha Tiepolo, em Würzburg, na Alemanha, é o carro de Apolo. Na verdade, essa figura real que a gente vê, que é a Beatriz I da Borgonha, que vinha da França, né? Foi se casar com Frederico I, alemão, na Idade Média. Mas a pintura foi feita no século XVII, tempos depois. Lembrando uma figura histórica,
né? E aí ele aproveitou e pegou o carro de Apolo, que é quem vai trazer aquela que será, né, a futura mulher mais importante de Würzburg, né? Olhe, Paris ali já não é mais a Ilíada, porque a Ilíada termina no momento em que Aquiles matou Heitor, né? Aqui nós temos, já é uma outra história, uma possível história de que Paris, orientado por Apolo, teria flechado o calcanhar de Aquiles, onde ele é vulnerável, e dessa maneira ele teria matado. É uma das versões para a morte de Aquiles nessa gravura italiana que vemos. Agora, ninguém desafia Apolo. Ninguém desafia. E desafiando Apolo, o negócio fica complicado. E Márcias vai desafiar, ele vai dizer que ele é um músico tão bom quanto Apolo. E aí um vai tocar, o outro vai tocar, e no meio daquela coisa toda, Apolo fica tão furioso que ele esfola Márcias vivo. Né? Então, arrancam a pele dele, como São Bartolomeu, que foi esfolado vivo. Né? Então, tem algumas pinturas, essa de Zurbarán, barroco espanhol, mostrando o momento em que ele é esfolado vivo, porque ele desafiou o deus da música. Né? Aqui uma historinha interessante, porque nós vamos entrar um pouquinho na história de Dioniso, tá? O meio-irmão dele. Aqui está Dioniso. Né? Dioniso foi cuidado por Sileno. Sileno era os pés de um padrinho de Dioniso, né? Foi criado no campo, vivia bêbado pelos campos, estava perdido. Um belo dia ele foi achado pelo rei Midas, e ele trouxe para Dioniso, Sileno. E aí Dioniso fica tão agradecido, vira para Midas e diz: o que você quer em troca? Que tudo que eu toque vira ouro. E tudo bem. Ele falou: olha, é isso mesmo que você quer? Aí ele: é isso que eu quero. Tá bom. Então o rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Acontece que a água que ele ia beber virava ouro. A comida que ele ia comer virava ouro. A filha dele, ele foi tocar com saudade dela e ela virou ouro. E aí ele pediu, pelo amor de Deus, para Apolo tirar dele essa profecia. E assim, Apolo concede, né, novamente, ele volta a ser um homem normal. E aí Midas prefere viver no campo, acompanhado de pessoas simples, de camponeses, de faunos, como, por exemplo, Pan, aquele que assusta as pessoas e traz o pânico. Daí o nome Pânico, que era um grande flautista, a flauta de Pan. Chega nos ouvidos de Apolo de que, na verdade, Pan seria tão músico quanto ele. Vai ter que ter uma nova disputa. Né? Bom, o que acontece nessa história? Que é a mesma história aqui que eu estou contando. Apolo está lá tocando, aquela coisa toda, né? E Pan também. Os deuses olímpicos, quando ouvem aquela maravilha, dizem: os dois são maravilhosos, mas Apolo é o deus da música e tal. Aí Midas, o rei Midas, que tinha sido ajudado por Apolo, aquela coisa toda, como é muito amigo de Pan, virou e disse: não, Apolo realmente é deus da música, mas não tem ninguém igual Pan. Aí ele fica tão furioso, né, porque já tinha ajudado ele, negócio do ouro. Ele vira: você é um sabichão assim, então a partir de agora você vai ter orelhas enormes, orelhas de burro. Nascem umas orelhas de burro, é por isso que a gente vê o rei Midas, olha aqui, com orelhas de burro do lado de Pan, e os deuses olímpicos coroando Apolo com a coroa de louros. Né? Então, Apolo e Coronis, mais um amor mal sucedido. Porque, na verdade, ele se apaixona por Coronis, mas existe ali uma pomba branca, dizem que depois transformada num corvo, num bicho preto, que avisa Apolo de que ela, na verdade, estava com outro romance. A gente vê numa gravura, né, ele junto com Coronis, e aí ele vai lá e dá uma flechada nela, já tem mais é que morrer, porque ela está me traindo com outro, e vai cremá-la. Na hora da cremação, ela vê que existe uma criança, ela estava grávida, e ele pega essa criança. Ele pega essa criança e diz: não, preciso cuidar desse menino. Aí ele vai pedir para Quiron. Quiron é um centauro sábio, ao contrário dos seus irmãos, que existe a
famosa centauromaquia, né, no momento em que Teseu vai matar centauros na festa de casamento de Pirituô. Então, nós temos aqui o momento em que ele pede a Quiron, esse centauro sábio, que cuide do menino chamado Asclépio. Ele conhece a cura, ele conhece a medicina, Quiron, né? Apolo está relacionado à cura. Então, nós vamos ver que Quiron, que tem relação com Apolo, Quiron, que cuidou de Aquiles, nós vamos ver que Quiron ajudou vários heróis. Né? Foi ele que fez a criação de Aquiles, o grande herói da Ilíada, que vimos lá atrás. Né? Mas o nosso amigo Quiron vai cuidar do Asclépio até que ele se torne um homem e se torne um grande médico. Se torna um grande médico e aí ele dá um problema muito sério. Dá um problema muito sério porque, por exemplo, no Hades, no lugar de morto, não tinha mais ninguém morrendo. Aí eles começam a reclamar com Zeus. Ele disse assim, não tem mais morto não, porque ele salva todo mundo. Né? E aí o negócio vai ficar meio ruim para o lado de Quiron. Né? Num acidente, que é uma história meio complexa de a gente falar em tão pouco tempo, num acidente ele é ferido mortalmente por uma flecha. Mas ele não morre com aquela, ele só sente dor com aquela flecha. Né? E Prometeu, que também teria roubado o fogo do céu, criado a humanidade, e por isso foi colocado numa montanha e tinha seu fígado devorado, que se recompunha todos os dias, Quiron vai pedir aos deuses para trocar a sua imortalidade com Prometeu. Então nós teremos aí uma relação de Prometeu, aqui mostrado por Rubens, tem seu fígado devorado pela águia, né? Por conta da história de Quiron. Mas a história é meio grande, não dá tempo, precisamos falar mais de Apolo por aqui. Né? Então, vemos Asclépio, Esculápio em Roma, o deus da medicina que carrega um bastão que tem em torno uma serpente, né? Símbolo da medicina. Portanto, não confunda, muita gente pensa no caduceu de Mercúrio, que também tem duas serpentes, né? Mas, na verdade, o símbolo da medicina é esse. É o bastão de Asclépio, que tem uma serpente. A serpente que conhece o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Essa relação de cura. Bom, agora, era comum isso na Grécia clássica, por exemplo, em Atenas, do período clássico, de que homens mais velhos iniciassem a vida de jovens, de rapazes mais novos. Isso envolvia possivelmente uma relação sexual, ou pelo menos alguma coisa por aí. Uma certa aceitação dessa homossexualidade, principalmente em Atenas. São chamados de erates, os mais velhos, eromenos, os mais novos. Né? Era uma relação bem aceita. Do nome erates vem o nome pederasta, pé de criança, erates. E era comum, veja, por exemplo, Zeus se apaixona por Ganimedes, traz Ganimedes disfarçado de águia, e ele se torna copeiro do Olimpo. Né? E nós temos dois jovenzinhos que foram paixão de Apolo. Um deles é Ciparisso, já vamos contar a história, e o outro deles é Jacinto. Jacinto seria filho de uma das musas. Né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Olha ele com o Jacinto, mostrado numa escultura. Acontece que Jacinto era muito bonito, e também apaixonado por ele estava o deus Zéfiro, o vento do oeste. E aí Zéfiro, quando vê Apolo muito perto do outro, né, do seu Eromenos, ele não gosta dessa história não, está com muito ciúme. E aí Apolo vai jogar dardo junto com Jacinto. No que ele vai jogando o dardo, Jacinto tinha que pegar o dardo, Zéfiro sopra um vento e o dardo vai para o outro lado. O dardo ricocheteia, bate no chão e volta para a cabeça de Jacinto, e Jacinto morre. Então, essa é uma pintura simbolista, de século XIX,
No barroco isso foi muito comum, o deus Apolo, ali os raios de sol em torno da sua cabeça, tentando cuidar, tentando dar vida novamente à figura de Jacinto, que infelizmente vai morrer, e do sangue de Jacinto vão nascer flores. Essa flor é qual? Jacinto. Veja, Jacinto se escreve com Y, não com J, e Jacinto. Na flor Jacinto tem um Y virado para cá e um Y virado para lá. É o encontro de dois Ys. Isso é o que é a flor de Jacinto. Portanto, teria nascido Jacinto, e é uma flor também relacionada a Apolo, por conta dessa relação amorosa, conforme falamos. Né? E aqui temos a história de Ciparisso. Ciparisso teria recebido, olha, eu não estou dizendo que volta e meia tem uma história de viado, ele teria recebido um servo de presente de Apolo, e ele adorava o tal do viado, passeava com o viado. Um belo dia o viado morreu. Tem várias teorias de que ele matou o viado sem querer, ou que o viado tinha morrido ali e ele ficou muito triste. E com a tristeza dele de ter perdido o seu bicho de estimação, né, ele teria morrido de desgosto. Essa é uma das teorias, que ele teria morrido de desgosto. E aí, então, ou ele pede, ou o próprio Apolo resolve transformar Ciparisso numa árvore que não para de chorar, o cipreste. Por quê? O cipreste, uma árvore de folhas perenes, que não morre nunca, muito comum em cemitério, exatamente porque tem uma relação de vivos e de mortos, uma árvore que muitas vezes representa a melancolia. Dela corre uma seiva. É muito comum a gente ver em cipreste correndo uma seiva. Bom, há vários tipos de conífera, eu não conheço plantas para isso, né? Mas, por exemplo, algumas, principalmente na Rússia, em que aquela resina que cai e vai na terra, passam-se milênios e aquilo dentro da terra vira uma pedra, que é o âmbar, né? Considerado uma pedra semipreciosa. Então, quer dizer, seriam essas as relações com Ciparisso. Né? Outra coisa importante, Orestes. Quem é Orestes? Orestes é o filho de Clitemnestra e Agamêmnon, o rei dos reis, aquele que ajudou seu irmão Menelau a trazer de volta Helena. Né? Acontece que Agamêmnon, para ir para Troia, ele acabou sendo infiel com a deusa Ártemis. Ele diz que ele é melhor caçador do que ela, e ela fica, a irmã de Apolo, fica com raiva dele e manda, aí ela tira os ventos, e eles precisam dos ventos para chegar até Troia, e ela vira e diz assim, olha, só vai ter vento se você sacrificar sua filha Ifigênia. E Ifigênia vai ser sacrificada pelo pai Agamêmnon. Né? A mãe Clitemnestra, uma das irmãs de Helena, que nasce do mesmo ovo, né? Porque elas são filhas de Leda, fecundada por Zeus como cisne, ela fica furiosa, né? Fica furiosa, aquela coisa toda. Depois tem a guerra, ela se casa novamente, ela trama a morte de Agamêmnon. Acontece que Orestes nunca se conformou da mãe ter matado o pai. Então Orestes vai matar a mãe. E aí nós veremos as tragédias que vão falar dessas histórias e tudo mais. E o que vemos nesse vaso é Apolo, lá no oráculo, com o javali, com o sangue do javali, purificando Orestes. Né? Aí nós teremos as fúrias, porque é muito engraçado na Grécia Antiga, é quando você fazia uma coisa ruim, as fúrias iam te perseguindo, elas vão atrás de você, vêm te perseguindo. Quando as fúrias me perseguem, eu tomo um frontal e durmo. É a coisa mais fácil. Mas lá não tinha frontal, então eles ficavam desesperados, né, com as fúrias que Clitemnestra mandou atrás do filho. Né? E aí vai ter um julgamento. E nesse julgamento, nesse julgamento acontece
um empate que vai ser desempatado pela deusa Atena, a deusa Minerva, o voto de Minerva, que vai salvar Orestes. Tá? Vemos aqui uma relação de irmãos muito forte, muito próxima, Hermes e Apolo. Portanto, são dois filhos de Zeus, que lá está, né? Hermes é mais novo. Hermes, quando nasceu ainda menino, porque Hermes é um deus mensageiro e às vezes metido com trapalhadas, com roubos e tal, ele teria roubado um dos bois que cuidava Apolo. Apolo tem relação com a natureza, com os pastores, e ele vai roubar o boi, né? E o irmão vai atrás dele. E que ele depois teria convencido o irmão, dando para ele de presente um instrumento feito com uma casca de tartaruga, né? Feito, então, na forma de lira. Olha só, gente, há muito mais coisa para se poder falar dentro desse universo, mas, infelizmente, a nossa aula foi tão somente aqui para tentar homenagear esse Deus das artes, esse Deus de cura, né? Eu acho que todos nós devemos louvar esse momento, né, que estamos vivendo, um momento de cura, né? E, portanto, assim comemoro com vocês um ano desse meu curso, né? E que Deus Apolo e que as musas nos protejam. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Nós ainda temos ali um tempinho. Enquanto vocês, se quiserem formular pergunta, eu vou dando aqui alguns avisos. Eu vou responder as perguntas. Aqueles que não conhecem nosso curso, ele até o momento ele ainda é um curso online no Zoom, né? É sempre avisado pelo Instagram, o Hélio Dias Ferreira. Teremos novidades em breve, com novos assuntos. No semestre que vem reiniciamos novos cursos, com novas metas que temos aí, algumas surpresas que deixaremos para avisar em breve. Como vocês fizeram contato aqui, nós temos os contatos de vocês e vocês serão avisados também de cursos, de palestras. Essa aula, ela é a aula de um curso e que o pessoal desse curso vai receber amanhã essa aula gravada. Mais adiante, essa aula vai estar disponibilizada no YouTube. Não posso assegurar a data, né? Mas, por enquanto, ela vai ser disponibilizada àqueles que estão no curso, né? Que já vêm fazendo comigo ali, que continuam até o final de junho, fazendo o curso de Mitologia na Arte, né? E aqueles, então, que se interessam pelas aulas, que tenham gostado de nosso curso, o seu contato está conosco e vocês serão avisados. Ou se você tem o Instagram ou o Facebook, né, que são ferramentas tão atuais, volta e meia são colocados lá os anúncios do curso. Eu procuro todos os dias no Story trazer uma mensagem de arte da pré-história aos dias de hoje. Às vezes pego um artista, falo um pouco sobre ele, né? Então, assim, vocês estão todos muito bem-vindos a nos conhecer mais de perto, né? E assim nós poderemos mandar mensagens para vocês também. Aos meus alunos atuais, é um prazer estar com vocês. Aos antigos que estão por aqui, é sempre um prazer estar com vocês, né? Me sinto muito feliz de comemorarmos, né, essa data aqui juntos. Vamos ver aqui no bate-papo. Maria Fernanda, nem percebi a hora passar. Nem eu, Maria Fernanda. Muito obrigado pela aula, professor. Um prazer conhecer. O prazer é todo meu. Eu também não percebi a hora passar. Aula muito boa. Regina, muito obrigado. Cristina, parabéns pelo ano de curso maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns pela aula comemorativa. Sensacional. Sempre acaba com gosto de quero mais. Que coisa boa. Eu tenho um gostinho de quero mais. E mamãe passou açúcar em mim. E aí, então eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, né? Espero que mais alguém vai me dizer aqui. Ana Fonseca, adorei
essa aula apolínea. Eu diria, querida Ana Fonseca, que esta aula é mais dionisíaca, porque eu sou muito mais dionisíaco, mas realmente uma aula dionisíaca que falou de Apolo, né? A Cristina precisa sair, até a próxima. Sônia, show, amei a aula como sempre, muito obrigado pelo carinho, né? A Ana diz, então, isso, os dois, apolíneo e dionisíaco. Como dizia Nietzsche, a reunião dos dois é o caminho do meio, aquilo que nos aproxima, né? Então, fico realmente muito contente, muito feliz. Eu agora, infelizmente, tenho que encerrar, porque daqui a pouco eu tenho uma outra aula, já estou vendo alunos dali, da próxima aula de 7h30, né, Célia? Já está ali me esperando. Eu vou mandar outro link para vocês. E, portanto, essa aula está gravada para quem é do curso e, em breve, no YouTube nós teremos disponibilizada para vocês, aí para todo mundo, e a gente vai avisar isso no Instagram, através de e-mail, né? E é isso. Então, mais uma vez, agradecer a todos, né, por essa oportunidade. Fiquem com saúde, fiquem com Deus Apolo, com arte, com beleza, né, e que Ele nos acompanhe e nos proteja. Até a próxima, gente. Tchau.